A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão. Que prazer e benção estarmos juntos nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Estamos chegando para mais um vídeo neste dia. E estamos juntos mais uma vez e crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos alimenta. E a cada manhã as suas misericórdias elas são renovadas. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então espero que com você esteja tudo bem, porque aqui está tudo bem. Se não estiver tudo bem, tiver algum problema aí, nós vamos orar. E a nossa oração é esta, para que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, cure aqueles que estão enfermos, entre com paz, com tranquilidade, trazendo alegria, harmonia dentro da tua casa, tá bom, meu querido? Você que me acompanha, meu muito obrigado aí, deixe seu like aí, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, compartilhe com alguém para nos abençoar. Hoje nós vamos falar sobre a ociosidade de Marta e o trabalho aliás, a ociosidade de Maria, né? Maria que era ociosa, que estava numa aparente preguiça, num aparente sossego, e Marta estava trabalhando. Então é a ociosidade de Maria e o trabalho de Marta. Qual desses dois agradou Jesus? Você conhece essa passagem bíblica? Marta, Maria e Lázaro? Conhece esse texto bíblico? Onde está esse texto bíblico? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Tem uma Bíblia aí nas tuas mãos? Então abra ela comigo e vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. O capítulo é o 10. Nós não vamos fazer leitura de todo o contexto, mas é o capítulo 10 e o versículo 41. Aliás, o 40 e o 41, tá? Esses dois versículos que nós vamos ler. Mas nós vamos comentar e falar aqui sobre o contexto dessa ociosidade de Maria e o trabalho de Marta. E nós vamos descobrir qual dos dois agradou a Jesus. Vamos para o texto bíblico. Lucas capítulo 10, versículo 40 e o 41, que vai dizer: Marta, porém, estava distraída. O 41, respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O versículo 40 vai dizer: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz depois que me ajude. Fica mais completo aqui se nós fizermos leitura do 40, 41 e o 42, né? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz depois que me ajude. Aí Jesus respondendo vai dizer: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Quando nós fazemos essa leitura, ou sempre que eu ouvi esta leitura, e sempre que eu li mesmo, passei por essa passagem bíblica, a impressão que dá aqui é que Jesus está desprezando o trabalho de Marta e valorizando aquela aparente ociosidade de Maria que estava aos seus pés. Qual dos dois estava? Das duas atitudes, digamos assim, qual das duas atitudes estavam agradando a Jesus? A atitude de Marta, que trabalhava incansavelmente, preocupada, afadigada com muitas coisas domésticas ali, em varrer a casa, em preparar a mesa, qual cortina, qual pano colocaria na mesa, qual talheres colocaria na mesa, digamos assim, qual comida preparar, qual cardápio. Marta estava afadigada com todas essas coisas. Será que isso estava agradando a Jesus? Ou só aquela ociosidade, aquela aparente preguiça, aquele aparente sossego de Maria, que quando Jesus chegava, ela ficava só aos pés de Jesus, atentamente sentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Qual dessas duas atitudes estava agradando a Jesus? Aparentemente, sempre eu pensei que Jesus estava desprezando o trabalho de Marta e estava valorizando aquela aparente ociosidade, aquele aparente sossego de Maria. Mas nós vamos ver aqui, dentro desse contexto,
Se você não conhece essa história aqui, esse contexto aqui, fala-nos a Bíblia acerca de uma família. E essa família, a Bíblia não cita os pais nem a mãe, mas cita apenas 3 membros dessa família, que são 2 irmãs e um irmão. Marta, Maria e Lázaro. Eu acredito que todos conhecem essa história. Lá na frente, posteriormente, lá na frente, Lázaro vai morrer, vai ficar morto por 4 dias. É essa história. Essas 3 famílias. Marta vivia com seus 2 irmãos numa aldeia chamada Betânia. O nome Marta significa dona de casa ou patroa. Marta é símbolo da mulher laboriosa e dedicada aos serviços domésticos. Podemos aprender muitas lições espirituais com a vida de Marta. Então vamos ver esta importância, a importância da vida ou da lição espiritual que Marta nos traz aqui dentro da Escritura. A casa de Marta era muito frequentada por Jesus, o que sugere ser um lar simples, porém aconchegante. Talvez preocupada em oferecer o melhor a Jesus, Marta se agitava de um lado para outro nos serviços domésticos. Estava preocupada com a comida, o que poderia agradar a Jesus, a forma com que iria arrumar a mesa para o seu mestre e outras coisas mais. Agora já, a aparente tranquilidade de Maria parece que incomodava Marta, porque enquanto ela estava trabalhando, preocupada com o alimento, com o que Jesus ia comer, aquela tranquilidade, aquela aparente ociosidade da sua irmã a incomodava. Então vamos ver, continuar a história. A tranquilidade de sua irmã Maria, assentada aos pés de Jesus, aprendendo os seus ensinamentos e sem se preocupar em ajudá-la nos seus deveres domésticos, levou Maria a denunciar a sua irmã por aquela tranquilidade. Então ela vai chegar diante de Jesus e vai dizer: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize, porém, a ela que venha me ajudar. Agora vem a resposta. E a resposta talvez é aquela que nós não esperávamos receber. Porque às vezes nós vamos com uma pergunta até Jesus e já esperando receber uma resposta. E às vezes nem sempre a resposta que nós vamos receber da parte de Deus é a resposta que queremos. Eu acredito muito que a resposta que Marta recebeu de Jesus não foi aquela que ela queria. Ela queria uma resposta imediata, em que Jesus repreendesse Maria e que Maria se levantasse e fosse ajudá-la com os serviços domésticos. Mas não foi essa a resposta que ela recebeu. A resposta que Marta recebeu está no versículo que ora nós acabamos de ler, no versículo 42 e no versículo 41 e o 42, que Jesus vai responder: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não era essa a resposta que ela queria receber. Então ela vai e denuncia a passividade da sua irmã, dizendo: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Jesus vai dizer: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Talvez não fosse essa resposta mesmo que Marta esperava receber de Jesus. Assim como Marta, às vezes nós questionamos algumas pessoas só porque elas fazem, só porque elas servem, querem vir todo dia na igreja, querem ler a Bíblia, querem viver orando. Entretanto, é preciso entender o propósito de Deus na vida de cada um e nos voltarmos também para Deus. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. E às vezes acontece isso comigo, acontece isso com você. Ao invés de nós nos focarmos naquilo que estamos fazendo para Deus, vamos colocar o olho, vamos reparar naquilo que os outros estão fazendo para Deus. O erro de Marta foi isso. O erro de Marta foi em parar de se focar naquilo que ela estava fazendo para se focar naquilo que Maria estava fazendo. Ou seja, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel. O importante é cada um fazer aquilo focado naquilo que ele está fazendo e não fazer focando no que os outros estão fazendo. Quando ela para de se focar naquilo, no trabalho que ela estava fazendo, e vai se focar no aparente sossego de Maria, ela vai denunciar Maria. E ela recebe justamente uma resposta que ela não queria receber. Marta, você está ansiosa, mas uma coisa é só necessária. Aqui
Parece que Jesus desprezou o trabalho de Marta, mas não, não. E parece aqui que Jesus também valorizou mais aquilo que Maria estava fazendo, mas não também. Tá? Então vamos lá. É preciso aprender uma coisa. Jesus não está prestigiando a aparente ociosidade de Maria, nem desvalorizando o trabalho de Marta. Para aquela ocasião rara de ter Jesus como hóspede em casa, Maria estava valorizando mais e mais aquele momento especial aos pés do mestre. E Marta, apenas preocupada com as regras de etiqueta social, de como servir melhor o seu mestre. Entretanto, Marta estava exercendo o papel da mulher virtuosa, lá de Provérbios capítulo 31, versículo 27. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Pois é, Jesus sempre valorizou o trabalho. Quando disse, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Esse exemplo aqui está em João, capítulo 5, versículo 17. Entretanto, lá na antiga aliança, ele havia reservado um dia especial de descanso para o homem se dedicar melhor a ele. Jesus já tinha advertido o excesso de preocupações desse mundo pode sufocar a semente da palavra de Deus no coração das pessoas. Maria, irmã de Marta, porém, aparentava valorizar mais as coisas que são lá do alto. Leia aí Colossenses, capítulo 13, versículo 1 ao 12. Você vai ver o que eu estou falando. As coisas que são lá do alto. Porém, o texto de João 11, 5 diz que Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Portanto, seja Marta, seja Maria, seja Lázaro, somos amados indistintamente pelo Mestre. Independente de quem é você, independente do que você faz, se é trabalho social, se é oração, se é palavra, independente se você está focado só nas coisas espirituais, ou se você está focado só nas coisas materiais, digamos assim, em preparar uma mesa, em arrumar uma cadeira no dia da Santa Ceia, em preparar a mesa da Santa Ceia. Não importa o que você faz. A Bíblia diz aqui que todos, tanto Marta como Maria, como Lázaro, indistintamente são amados pelo Mestre. Jesus amava a todos independente do seu serviço. O importante aqui é nós focarmos naquilo que estamos fazendo para Deus, no nosso serviço, e não olhar para o serviço dos outros. Cada um tem a sua parte, cada um tem o seu local. O que é de Paulo é de Paulo, o que é de Pedro é de Pedro, o que é de João é de João. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar no reino de Deus. Todos somos um corpo, e esse corpo é composto de vários membros, e esses membros têm que trabalhar em conjuntos, senão não funciona o corpo. Todos têm que trabalhar em harmonia, e não focar nas coisas dos outros, focar naquilo que estamos fazendo para Jesus. Pois bem, todavia, na hora da necessidade do aperto, quando Lázaro havia morrido, veja que Marta era mais espiritual e Maria aparentava mais olhar para as coisas material. Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. E era o que eu pensava desta palavra aqui. Aparentava que Maria cuidava das coisas espirituais, sabe, uma pessoa materialista? Mas não, Maria não era apenas, aliás, Marta não era apenas uma pessoa materialista. Veja bem aqui, escuta aqui que eu vou falar para você. Maria, aquela que aparentava ser mais espiritual, na hora do aperto, sabe quando Lázaro morreu? E quando Jesus vinha vindo? As duas ficaram sabendo que Jesus estava vindo. No entanto, aquela que parecia menos espiritual foi aquela que se levantou e foi encontrar Jesus antes de Jesus chegar na casa. Agora, aquela que era considerada mais espiritual, que era Maria, foi essa que ficou sentada. Mesmo sabendo que Jesus estava vindo, ela fica sentada no seu sossego, na sua calmaria. Marta, que era considerado menos espiritual, foi a primeira que se levantou e antes de Jesus chegar na sua casa, já foi aos pés do mestre dizendo: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Marta mostrou uma espiritualidade incrível neste momento. Marta, que outrora não era reconhecida como uma mulher espiritual, que era uma mulher materialista,
neste momento de dificuldade, neste momento de aperto, ela demonstrou mais força do que a sua irmã Maria. Ela disse assim: tu és o Filho de Deus, eu acredito que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo. Olha a espiritualidade que ela demonstrou. Ou seja, aqueles que são considerados às vezes super espirituais não conseguem às vezes enfrentar as lutas e as dificuldades. Agora aquela que era considerada uma materialista foi a que enfrentou com mais a severidade e a dificuldade. Aliás, em Eclesiastes, se não me engano, está escrito, ou em Provérbios que está escrito, que no dia da tua angústia, se te mostrares fraco, a tua força se tornará pequena. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Foi o que aconteceu com Maria. No dia da angústia, ela se demonstrou fraca. A força dela ficou pequena, ela ficou enfraquecida. Enquanto Jesus veio, ela ficou assentada na sua casa, desanimada. Enquanto que Marta, no dia da sua angústia, demonstrou uma força, acreditando que aquele que vinha ao encontro dela era a solução para os seus problemas. E olha que interessante. Jesus vai atender o pedido tanto de Marta, tanto de Maria, quanto de Lázaro. Jesus vai atender o pedido tanto daquele que trabalha, tanto daquele que é espiritual. Maria estava enfraquecida. Jesus atendeu o pedido daquela que tinha fé, daquela que tinha enfraquecido a sua fé. Jesus atende a todos, independente da situação, independente do problema, independente do que nós estamos passando. Porque você pode estar passando o que for, Deus sempre continuará sendo Deus. Você pode estar na situação que você estiver, Deus sempre continuará sendo Deus. O seu trono é irremovível, o seu trono sempre permanecerá para sempre. A visão que teve Isaías milhares de anos atrás: eu vejo o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Esta mesma imagem ainda ela permanece. Jesus, Deus, continua sentado ainda sobre o seu trono, governando, reinando e trazendo paz para aquele que quer paz, porque o reino de Deus é interior. O reino de Deus pode não ser visto externamente, mas o reino de Deus é dentro do homem, é dentro do coração do homem. Então aqui nós aprendemos essas lições espirituais. O exemplo de Maria serve de inspiração para todos nós. As pessoas que parecem ser menos espirituais, às vezes se mostram as mais preparadas para enfrentar e vencer as dificuldades, enquanto que as aparentes mais espirituais acabam falhando nos momentos mais importantes. A lição é que nem os super espirituais podem criticar os menos espirituais, nem os menos espirituais podem duvidar da espiritualidade daqueles que se dedicam aos pés do Senhor. Jesus não questionou nem Marta nem Maria na hora da dificuldade. Ele atendeu o pedido de Marta, mandou chamar a desanimada Maria, a fim de fortalecer a sua fé. Ambas presenciaram o milagre da ressurreição do seu irmão Lázaro. Então, aqui está a questão. Nem os mais espirituais podem criticar os menos espirituais, e nem os menos espirituais podem criticar aqueles que são mais espirituais. O importante é aquilo que eu já disse: focar naquilo que estamos fazendo, tá? Focar no nosso trabalho e não olhar o trabalho dos outros. Cada um trabalha da sua maneira, do seu modo, cada um tem o seu lugar, o seu papel no reino de Deus. Fica aqui essa palavra para o vosso coração. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, e que você possa aí compartilhar com alguém, se inscrever no canal e nos ajudar na divulgação dessa palavra. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, meu querido irmão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.